Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar o estudo da teoria eletromagnética com o conhecimento da carga elétrica, um conceito fundamental para todo o entendimento do curso, né? Então, conhecimento da carga elétrica, ele pressupõe entender que a carga elétrica é uma propriedade intrínseca da matéria, né? Quer dizer, é uma propriedade presente em toda a matéria. Tal como, por exemplo, a massa e o spin. A massa e o spin das partículas também são propriedades intrínsecas da matéria. E muitas vezes nós só temos conhecimento dessas propriedades pelo experimento, né? Pelas evidências experimentais. Importante entender onde a carga elétrica se encontra. A carga elétrica é uma propriedade das partículas elementares. E quer dizer, você não vai encontrar a carga elétrica solta no espaço. Ela não é um conceito que você pode entender como algo que está fora das partículas. Isso é importante. Então, quando nós falamos de carga elétrica, estamos falando de uma propriedade que é presente nas partículas subatômicas, nas partículas elementares, nas partículas que compõem a matéria. Por exemplo, quando falamos de carga elétrica, estamos falando de elétrons, prótons, outras partículas, como menos conhecidas, por exemplo, como os mesons, que fazem parte das interações nucleares, buracos, né, que fazem parte, são partículas carregadas, que fazem parte no estudo dos semicondutores. Essas partículas é que apresentam propriedade de carga elétrica. A propriedade de carga elétrica é uma propriedade, portanto, presente nas partículas que compõem a matéria. Então isso é muito importante. Tenham isso em mente. O que nós podemos entender é que essa propriedade carga elétrica presente nas partículas exibe algumas importantes propriedades, né? Quais são elas? Quais são essas propriedades importantes, né? Primeira propriedade importante da carga elétrica é o fato de nós termos, né, uma observação experimental. Ela existe na forma dois polos, né, na forma positiva e negativa. Convenção isso, né? Mas ela existe na forma de dois polos. E uma das consequências do fato dela existir em dois polos é que a matéria é, em geral, neutra, né? Se você pega, em geral, a matéria que nos cerca, essa matéria que nos cerca, em geral, é neutra, porque você tem uma quantidade de carga positiva igual à carga negativa, né? Ah, você pode desequilibrar essa quantidade de carga nos corpos. E você pode fazer isso, por exemplo, por atrito. Você pode atritar os corpos, e ao atritar os corpos, você migra elétrons de um ponto, de um corpo para o outro, causando desequilíbrio, por exemplo, de cargas negativas, né? Você pode ter, por exemplo, indução não só por você pode criar esse desequilíbrio não só por atrito, você pode gerar esse desequilíbrio também por indução, aproximando um corpo carregado do outro. Se o outro corpo tem mobilidade de carga, então vai haver um desequilíbrio também de cargas, devido ao fato de você aproximar corpos que estão carregados. Você pode também causar esse desequilíbrio por contato entre corpos carregados. Você pode causar desequilíbrio de cargas de diversas formas, e essas diversas formas evidenciam a existência da carga elétrica. Então, experimentalmente. Então, foi assim que foi observado pela primeira vez esse fenômeno, né, do ponto de vista mais rigoroso, o fenômeno da carga elétrica. Um dos equipamentos, por exemplo, que nós construímos, que nós podemos construir para verificação da existência da carga, são os chamados eletroscópios. Não? Então, os eletroscópios são os dispositivos, né, simples, né, são dispositivos simples que mostram a evidência, né, da carga elétrica. Então, se você pegar um recipiente de vidro, por exemplo, se você colocar um material condutor aqui, ó, material condutor, tá? Na extremidade você pode, por exemplo, colocar um papel alumínio, né? Se você aproximar um material carregado positivamente, não precisa nem tocar. Você pode aproximar o material devido à atração eletrostática, você vai atrair os elétrons para essa extremidade. Como o material antes era neutro, olha só, hein?
a extremidade positiva, a outra extremidade fica carregada positivamente. Como essa outra extremidade está carregada positivamente, o papel alumínio vai se repelir, porque cargas iguais se repelem. Uma das propriedades que nós vamos ver, né, ainda, cargas iguais se repelem, o que mostra a existência da carga elétrica. Então, você pode visualizar aqui um eletroscópio, né, real, né? Então, um equipamento para mostrar a evidência, né, da carga elétrica. Então, a carga elétrica é uma quantidade experimental. Então, tenham isso em mente. Então, podemos estudar melhor essas propriedades, né? Propriedade 2, né? Propriedade 2. A carga elétrica ela é quantizada. Então, o que significa isso? Significa que, se você pegar um corpo carregado e tentar dividir a carga desse corpo infinitamente, você não consegue. Né? Então, a carga elétrica ela não é uma quantidade que você consegue dividir infinitamente. Então, você tem um fluido contínuo infinito, ele é uma mera ilusão. O que mostra, né, o que o experimento de Millikan mostrou, é que a matéria tem uma carga mínima, que é a carga mínima da natureza, o que nós denominamos como carga elementar. E todas as outras cargas são somas de cargas elementares. E qual é o valor da carga elementar? O valor da carga elementar, determinado por Millikan, e um resultado experimental fabuloso que levou ao prêmio Nobel, né, é o valor de mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Coulomb, unidade no SI, no Sistema Internacional de Carga Elétrica. Então, essa é uma unidade que nós vamos usar constantemente. Né? Coulomb, unidade de carga elétrica. E qualquer outra carga na natureza, portanto, é um múltiplo inteiro, né, da carga elementar. Então, esse é o princípio da quantização da carga elétrica. Espero que tenha ficado claro. Propriedade 3, conservação da carga. A conservação da carga diz que em qualquer sistema fechado, né, qualquer sistema fechado que você elabore, se dentro desse sistema você tem matéria elétrica, cargas positivas e cargas negativas, o princípio da conservação diz que você não consegue nem criar e nem destruir essa carga. Essa carga está ali e tem que ser respeitada aquela quantidade que está ali dentro. Princípio da conservação da carga elétrica. Princípio da conservação da carga elétrica. Então, se você olhar bem o princípio da conservação da carga elétrica, o somatório da carga dentro do sistema fechado vai ser sempre uma constante, né? Então, isso evidencia o princípio da conservação. Um exemplo simples, por exemplo, para nós vermos aqui é o fóton. Né? O fóton é uma partícula que é o quantum, quer dizer, a menor partícula que você pode ter para a radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética, que é todo o espectro que nós temos, onde a luz é um parâmetro mínimo, né? A luz visível que nós temos é uma parte do espectro eletromagnético. Todo o espectro eletromagnético que vai das ondas de rádio até os raios X, toda a radiação ela é quantizada. E o quantum da radiação eletromagnética, ou seja, a menor parte de energia dessa radiação, é uma partícula que nós chamamos de fóton. O fóton é uma partícula fundamental no estudo do eletromagnetismo. Esse fóton, ele decai, né? Ele como uma reação. Então ele pode decair em um elétron mais um antielétron, que é uma reação nuclear, né? Isso é interessante. Então o fóton ele pode decair, né, num elétron e num pósitron. Desse lado de cada reação, nós observamos uma carga nula.
O fóton, ele é uma partícula sem massa e sem carga. Ele só tem energia. Portanto, a carga dele é igual a zero. Do outro lado, nós temos um elétron, como resultado desse decaimento, né? Nós temos um elétron e um antielétron. Elétron e antielétron têm cargas opostas, mas o mesmo valor. Portanto, a carga total é igual a quanto? A zero. O que mostra que numa reação você tem que respeitar o princípio da conservação da carga elétrica. É uma reação fóton decaindo num elétron mais um antielétron. Então, o princípio da conservação. Propriedade 4. As cargas elétricas interagem entre si mediante uma força elétrica. Então, a força elétrica é consequência da existência de cargas elétricas. Isso é interessante. Se você tem num sistema duas ou mais cargas elétricas, então essas cargas vão interagir mediante forças elétricas. Se as cargas têm o mesmo sinal, essa força é sempre de repulsão. Se as cargas têm sinais contrários, a força é sempre de atração. Então, isso aqui é um resultado também de observação experimental, que é o conceito de força elétrica. A medição da força elétrica é um dos pontos fundamentais da teoria eletromagnética, que é o assunto que nós vamos ver no próximo vídeo. Nós vamos qualificar, né, e quantificar o estudo da força elétrica. Então, até o próximo vídeo no estudo da força elétrica. Até mais, pessoal.